Estender suas mãos para cá. Quando conhecemos homens de Deus, vemos pela primeira vez, mas é como se tivesse saudade, como se já conhecesse. Nosso espírito saúda o espírito que está em você, conhecendo a casa da qual você serve, da qual seu pai ministerial nos presenteou e libera. Ele é um amigo dessa casa. Nós somos privilegiados porque Ele nos considera amigo. E eu sei que Ele sempre indica e manda o melhor para nós. Por isso, pastor, estenda as mãos, queridos. Ministre com autoridade, com a graça do Senhor. Ministre com ousadia aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Nós recebemos tudo que vier do Senhor através da sua vida e o abençoamos para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Está em casa. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Que alegria poder estar com vocês nessa noite, aqui compartilhando a palavra de Deus. E antes de eu compartilhar com você a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, gostaria de contar um pouquinho da minha história. O pessoal que estava com a gente na imersão vai ouvir de novo, mas tenho certeza que grande parte de vocês ainda não ouviu. Então, para introduzir essa mensagem, contar um breve testemunho. Porque senão eu fico até amanhã aqui só contando testemunho. E eu quero compartilhar com você essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu venho de uma infância pobre e a maior dificuldade que eu consigo enxergar, a dificuldade que meus pais tinham de me transmitir amor. Eu não tenho dúvida que meus pais me amam, que meus pais me amavam quando eu era criança. Mas por eles não terem recebido isso dos meus avós, eles não sabiam como transmitir. Então eu não era abraçado, eu não ouvia palavras de afirmação como eu te amo. Minha mãe e meu pai só botavam a mão em mim para me dar surra. Tudo que você possa imaginar. E eu também não facilitava, né? Com 3 anos de idade, o pessoal indo para o berçário, e eu estava subindo no teto de casa e correndo de um lado para o outro. Então muitas das surras que eu tomei foram merecidas, né? Mas isso fez eu crescer e nutrir uma mágoa muito grande, principalmente contra o meu pai. Aos 13 anos comecei a usar drogas, comecei com drogas inaláveis, cloroforme, diluente, colo sapateiro. 13 para 14 anos comecei a fumar. Aí veio a maconha, depois a cocaína, até que eu fui parar no crack. Foram 15 anos como dependente químico, dos 13 aos 28 anos de idade. Os 2 últimos anos fazendo uso de crack todos os dias. É o que vulgarmente lá em São Paulo a gente chama de nóia. Meu fundo de poço foi na véspera de Natal de 2007. Eu estava num shopping fazendo compras de Natal com a minha esposa e com meu filho. E eu estava consumindo crack no estacionamento do shopping. Nesse dia minha esposa não aguentou mais e Deus deu a ela a força necessária para me mandar embora de casa. Passei a noite de Natal longe da minha família e pela primeira vez na vida eu tive um choque de realidade e eu comecei a enxergar nitidamente as consequências das minhas atitudes. E sem saber eu fiz a minha primeira oração. Eu disse: Deus, se você existe, me ajuda. Ou me mata porque eu não consigo mais viver desse jeito. Não sei se você já se engasgou, já se afogou. Sabe aquela sensação de tentar respirar e não conseguir? Isso era a minha vida todo dia. No dia de Natal eu voltei para casa para conversar, para buscar minhas roupas, né? Conversei com minha esposa e com a condição de buscar ajuda, ela me aceitou de volta. Já no início de janeiro fomos convidados para ir à praia com os familiares da minha esposa, né? Lá em São Paulo a gente chama de farofa. Vai 20 pessoas para uma casa de 2 cômodos, passar perrengue no litoral. E eu sempre fui da turma do vamos, bora, vamos. Mas eles me avisaram, vai ter 2 crentes lá. Eu falei, tranquilo, eles ficam na deles, eu fico na minha. Mas sabe aquelas pessoas que você nunca viu na vida, você começa a conversar, parece que é amigo de infância? Esse tipo de afinidade aconteceu. Eu era vocalista de uma banda de rock, tocava na noite, e os 2 tocavam na igreja. E a música gerou essa afinidade. Então conversa vai, conversa vem sobre música. Eles falaram, a gente toca na igreja. Eu falei, pois um dia eu vou à igreja para ouvir vocês tocarem. E fui, dia 19 de janeiro de 2008. Fui com aquela visão estereotipada de igreja evangélica, né? Falei, chegou lá, vai estar um pastorzão de terno, com a Bíblia do braço. Você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E eu morri de medo de ficar endemoniado na igreja. Pensei, eu pisar lá eu vou encapetar. Mas eu fui. De longe, né, ouvindo a música, eu falei, cara, isso é rock. Estava tocando na Oficina G3.
E eu olhei e falei, isso é rock. Muda a letra que está falando de Jesus, mas o ritmo é rock. Quando eu entrei, que eu vi as luzes assim, falei, meu Deus, que muito louco. Foi um dia típico, o pessoal tinha acabado de voltar de um projeto missionário no Nordeste, chamado Projeto Oxente. Então o pessoal mostrava vídeo, mostrava foto, contava testemunho, e eu maravilhado com tudo que estava acontecendo. Depois que eu vim entender que tudo que eu estava sentindo era a presença de Deus. Mas eu lembro que eu cutuquei minha esposa e falei, se você falasse que era assim, eu tinha vindo antes. Minha esposa já estava orando por mim há 9 anos, orando pela minha conversão. O grupo de jovens normalmente começava umas 7, terminava umas 9 da noite, 9h30. Já era 11h30 da noite e não tinha acabado ainda. O pastor Marcos Madaleno pedindo pelo amor de Deus para o pessoal ir embora da igreja, porque tinha que arrumar a igreja para ter celebração no outro dia. Aí 11h30 da noite, né? Não deu para fazer um apelo, como a gente sempre faz ao final de cada ministração, ao final de cada mensagem. 11h30 da noite, né? Fazer apelo, que jeito. Estou eu na porta da igreja, sorriso na orelha, o pessoal, vamos lá que eu vou apresentar a banda para você. E eu fui conhecer o pessoal que estava ministrando louvor. Cheguei e falei, nossa, como que vocês cantam bem, né? Como vocês tocam bem. O ministro de louvor, o Robson, hoje ele é pastor na PIB em Jacareí, ele olhou para mim e falou, o pessoal orou por você? Eu falei, não. Então vem aqui, a gente quer orar por você. E no meio da oração ele fez a pergunta que mudou a minha vida. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, eu quero. Meu irmão, eu confesso para você que até hoje eu não encontro palavras para descrever esse amor de Jesus. Minha esposa veio chorando no corredor da igreja, meio que não acreditando, depois de 9 anos que a oração dela tinha sido respondida, me abraçou chorando. Todo mundo que estava na igreja ainda veio e abraçou a gente. Daí eu falei, ok, isso é um grupo de jovens, né? Eu sei que é um pouco mais doido, eu quero ver como que é um culto normal. E no outro dia de manhã eu voltei, meu pastor Carlito pregando, e eu matando a minha esposa de vergonha, gente, porque eu sempre falei muito alto. E no meio da pregação eu dou aquele grito na igreja assim, amor, será que Deus está falando com todo mundo aqui do jeito que Ele está falando comigo? Ela fica quieto, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que o meu pastor ele fez um apelo para o pessoal vir ajudar a servir no alto de Páscoa. Eu nem sabia o que era um alto de Páscoa, né? Mas ele foi falando, o pessoal que serviu na orquestra, os irmãos que serviram no coral, o pessoal que serviu no teatro. Quando ele falou teatro, eu pensei, eu fiz teatro na escola, né? Deve servir. E fiquei de pé. Eu não sabia que eu não podia servir, que eu não era membro da igreja ainda, né? Mas eu vim na segunda-feira para falar com a Nádia, ela era responsável do teatro, ela me recebeu muito bem. Falou que eu poderia vir para os ensaios, que no decorrer do tempo ia ser batizado, ia ser membro da igreja, tudo tranquilinho. Vim para os ensaios certinho, toda segunda-feira. Fui batizado dia 8 de março de 2008 pelo pastor Fabiano. Em abril eu servi no alto de Páscoa. Só que no primeiro dia que eu cheguei para o ensaio do teatro, eu já me sentia à vontade para falar dos meus problemas com o Bruno, que é quem representa Jesus no alto de Páscoa. Já que ele era Jesus, eu fui direto na fonte, né? Falei, Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema com isso. E comecei a jogar o meu lixo, tudo em cima dele. E ele me indicou um ministério que na época chamava-se Celebrando Recuperação, hoje o 30 Semanas, o ministério que eu lidero. E eu fui, dia 25 de janeiro de 2008, adentrando pela primeira vez. É bom quando você vem com o coração aberto, coração quebrantado. Eu lembro que era uma palestra sobre codependência, né? Eu olhei e falei, nossa Deus, eu estou lascado mesmo. Eu nem sabia que esse negócio existia, agora eu descobri que eu tenho isso também. Teve a segunda parte, que é a divisão dos grupos de apoio, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais para você sobre o ministério. E eu fiz uma coisa errada. Como era a primeira vez que eu estava indo ao ministério, eu tinha que ir no grupo de primeira vez, que explica o que é o 30 Semanas, como que funciona, quais grupos que tem à disposição. Eu fui direto no grupo de dependência química. Quando eu chego no grupo de dependência química, eu quase saí correndo, porque você imagina eu com essa cara de doido que eu tenho, com o cabelo no meio das costas assim. Eu aparentava ser a pessoa mais normal ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? São essas pessoas que vão me ajudar? Eu não vou falar nada, só vou ouvir. Na época o grupo era misto, hoje não tem nenhum grupo misto, todos os grupos são separados, masculino e feminino, né? A líder era uma mulher, começou a partilhar, não me identifiquei com a partilha dela, ela é mulher, eu sou homem, então bem diferente. O segundo que partilhou, ele era usuário de droga injetável. Eu nunca usei droga injetável com medo de contrair HIV. Também não me identifiquei com a partilha dele. O terceiro tomava chá de cogumelo, gente. Como que eu falo para você? Eu sou de Caçapava, uma cidade interior lá de São Paulo.
E lá em Caçapava tem 3 doidinhos que andam para rua lá, que tomou chá de cogumelo e não voltou mais. Eu falei, eu quero ficar louco, mas nem tanto, né? Então, nunca tomei chá de cogumelo. E de repente o rapaz começa a falar e conta a minha vida inteira. Começou a usar droga com 13 anos, problema com o pai. Eu comecei a achar que a minha esposa tinha contado alguma coisa para alguém. Chegou minha vez de partilhar, falei meu nome, me cumprimentaram, né? Eu falei, eu sinto tudo que ele sente, passei por tudo que ele passou, obrigado pelo silêncio de vocês. Só que nesse primeiro momento eu já comecei a aprender a nominar os meus sentimentos. Eu lembro que o rapaz partilhou que ele saía para procurar emprego, que ninguém dava uma oportunidade para ele, que ele se sentia frustrado. Eu falei, nossa, mano, eu sinto esse negócio aí também, como é que chama? Frustrado, eu me sinto frustrado. Que às vezes ele demorava para voltar para casa, a esposa começava a acusar, falando que ele tinha voltado a usar droga, que os familiares dele faziam aposta para ver quando ele ia ter recaída, que ele se sentia rejeitado. Falei, maluco, eu sinto esse negócio aí também. E comecei a deixar Deus trabalhar na minha vida. Comecei a deixar Deus trabalhar na minha história. E tudo que a igreja tinha para oferecer, eu fiz, gente. Todos os cursos, todos os treinamentos, todos os retiros, tudo. Eu tenho algo para mim que é assim, tudo que é de Deus eu quero. O que não é de Deus, peço para que Deus afaste de mim. Mas tudo que é de Deus eu quero, porque tudo que é de Deus está disponível, está acessível. E Deus começou a transformar a minha vida, Deus começou a transformar a minha história. Até aquilo que a dependência química tinha roubado de mim nesses 15 anos, Deus começou a restituir na minha vida. Eu fui tirar habilitação com 32 anos de idade. Voltei a estudar, fazer supletivo aos 28 anos de idade. Pensa, pegava a apostila, estudava, fazia a prova, pegava a apostila, estudava, fazia a prova, pegava a apostila, estudava, fazia a prova. Terminei e falei, agora o pastor Fabiano vai largar do meu pé. Você não tem chamado, filho? Para você ser pastor, você precisa de faculdade teológica. Bora eu fazer a faculdade teológica. Primeiro trabalho para a faculdade teológica, sabe quando você se esforça, se dedica? O professor me deu 6 e a média era 7. Eu falei, o que aconteceu, gente? Quando eu era criança, a média era 5. 6 já é um C+, né? Falou, não tem jeito não. Me deu 6 e falou, eu estou te dando 6 porque você é muito conciso. E eu fui procurar no Google do que ele estava me xingando, né? E descobri que eu sou muito conciso, eu sou muito objetivo, vou muito direto ao ponto. Aí eu comecei a orar. Falei, Espírito Santo, eu tenho que ler toda essa matéria uma vez e entender. Porque eu não tenho tempo para ler 2 vezes. Eu nunca tirei tanto 10 na minha vida, gente. Em 2015 eu me formei como um dos melhores alunos da faculdade. E o pastor Fabiano, ele usa o meu boletim com o histórico das notas com os novos vocacionados da igreja. Ele fala para os novos pastores lá, né? Se o Cláudio conseguiu, que ele fala que Deus regenerou meu cérebro, porque a quantidade de droga que eu usei, pelo tempo que eu usei, era para eu babar e falar sozinho. Mas todo mundo que me conhece, ninguém fala assim, o Cláudio é o cara. Todo mundo que me conhece fala como Deus é poderoso. Porque se Deus pode dar jeito na minha vida, Ele pode dar jeito na vida de qualquer pessoa. Obrigado pelo silêncio de vocês. Segue, Senhor. E a palavra que Deus trouxe para compartilhar o seu coração nessa noite é o lugar da restauração. O texto base dessa palavra vai estar lá em João 14:12. Você pode abrir ou ligar sua Bíblia aí. João 14:12. E diz o texto: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E desde a primeira vez que eu li esse versículo na Bíblia, ele me saltou aos olhos e colocou em prova a minha fé. E eu pensei assim, meu Deus, como assim fazer as obras que Jesus fazia, que já é algo inimaginável, mas fará ainda coisas maiores? Aí eu, novo convertido, a primeira vez que eu estava lendo a Bíblia, isso em 2008, a primeira percepção que eu tive, eu falei, eu acho
que deve estar se referindo à quantidade, né? E eu pensei, os evangelhos eles descrevem que Jesus ressuscitou 3 pessoas: Lázaro em João 11:43, a filha de Jairo em Lucas 8:54 e o único filho de uma viúva em Lucas 7:14. Então eu pensei, já que Jesus ressuscitou 3, em nome de Jesus eu vou ressuscitar umas 5, umas 6, não é? Tem um pregador na África que já ressuscitou 22 pessoas, se eu não me engano. Aí eu continuei lendo a Bíblia. E quando chega no final do Evangelho de João, aí essa teoria de quantidade que eu tinha deu ruim. Que o final do livro de João, lá em João 21, 24, 25, diz assim: esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Não dava para quantificar os milagres de Jesus, gente. E deixa eu falar um negócio para você: não parou. Quem aqui tem algo que milagre que Deus fez na sua vida? Não dá para contar. É impossível. Você lembra, eu amo a palavra de Deus. Você vê os relatos, né? Vocês lembram daquele mulher hemorrágica em Lucas 8:48? Aquela mulher lá abre um precedente. Antes do relato dela, não tem nenhum texto da palavra de Deus que diz que as pessoas ao tocarem em Jesus eram curadas. Mas depois dela, aí Marcos 6:56, aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças e suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar a borda de seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Não tem como mensurar. E não parou até hoje, gente, os milagres de Jesus. Aí eu fico pensando, desde aquela época e também nas nossas, muitas vezes a gente busca os milagres de Jesus e não o Jesus dos milagres. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso buscar o favor de Deus. Lógico que se a gente crê num Deus como é o nosso, a gente sabe que Ele age em nosso favor. Mas eu preciso buscar a Deus por quem Ele é, não só pelo que Ele pode me proporcionar. Porque você vê o relato também daqueles 10 leprosos. Pensa, gente, lepra para aquela época era uma doença, um câncer terminal hoje, não tem cura, a pessoa ia morrer daquilo. E os 10 foram curados, um estrangeiro volta para agradecer. Mas o que volta para agradecer e tem uma chave: aquele que tem o coração grato recebe mais. Aquele que voltou para agradecer recebeu a salvação. Além de ser curado, ele está no céu com Jesus. Você está entendendo? Então, gente, eu fui percebendo ao ler cada relato da palavra de Deus, que quando Deus se refere a obras maiores, Ele não está falando apenas de milagres físicos. Porque para Deus é muito simples fazer um cego enxergar, um surdo ouvir, um paralítico andar, até mesmo um morto ressuscitar. Porque o morto nem livre-arbítrio tem mais. Mas, quando Deus se refere a obras maiores, eu quero dizer para você que a minha forma de ver esse texto da palavra de Deus diz que ele está se referindo à transformação de caráter, que só é possível mediante a um relacionamento com Jesus. E isso leva tempo e dá trabalho, muito trabalho. Jesus passou 3 anos convivendo com 12 homens, todos os dias, ensinando, mostrando. Um ainda deu ruim, mas a transformação que Jesus gerou, não só na vida desses 12 homens, você vê em vários relatos dos heróis da fé,
a transformação que esse relacionamento com Deus faz na vida de uma pessoa. Isso para Deus é obra maior, porque isso tem a ver com a gente também. É uma decisão de querer viver esse processo de transformação. E ao pensar nos apóstolos, talvez o primeiro que venha à sua mente é Pedro, né, pelo seu temperamento, mas o que eu consigo enxergar que teve a maior transformação durante esse relacionamento com Jesus foi na vida de João, o discípulo a quem Jesus amava. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você aí é que somente o relacionamento com Jesus, ele pode restaurar o seu propósito de vida. Mateus 4, 21, 22, indo adiante, ele viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes, e Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Viver com propósito, segundo Rick Warren, é a única maneira de viver. O resto todo é apenas existir. A psicanálise, ela chama de 3 eus: o eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou, o eu que eu realmente sou. Segundo a psicanálise, é impossível a gente conhecer plenamente, mas eu penso de uma forma um pouquinho diferente, em 4 eus. Existe sim o eu que eu penso que eu sou, existe o eu que os outros pensam que eu sou, existe o eu que eu me tornei pelas minhas escolhas e circunstâncias, mas existe o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. E é nesse eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus que nós temos investido a nossa vida. E eu fico pensando, não dá tempo para detalhar esse momento, mas às vezes você pensa, por que do nada a pessoa estava lá aprendendo o ofício da família com o pai, né, os 2 jovens, Jesus chama e eles largam tudo para seguir Jesus. Na cultura judaica, gente, não tinha algo mais nobre do que você ser um rabino nos tempos de Jesus. Não tinha nada mais nobre. Era muitos poucos que eram escolhidos para serem discípulos. Entendeu? Na cultura judaica eles são alfabetizados, eles eram alfabetizados através do Talmud, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E uma criança de 7 anos tinha lá os 5 livros decorados. Aí os melhores dos melhores dos melhores seguiam, iam estudar até os 12 ou 15 anos, não me lembro direito. E eles iam estudar todo o Antigo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores, tudo, decor. E os melhores dos melhores dos melhores dos melhores, com 17 anos, chegavam para um desses rabinos e eles pediam para ser discípulos. Aí o rabino ia ver se ele conhecia a palavra de Deus bem, ia ver a fé que ele tinha em Deus. Aí se o rabino enxergasse que ele tinha um coração bom, mas que ele não tinha capacidade de segui-lo ou de replicar os seus ensinamentos, ele ia dizer: você ama a Deus, seu coração é bom, mas vá aprender o ofício da sua família. E ele era rejeitado. Agora, se o rabino olhasse para aquele jovem, entendesse que ele conhecia a palavra de Deus, que ele tinha toda a capacidade intelectual, física, boa aparência, e conseguisse replicar os ensinamentos que aquele rabino tinha, ele ia dizer: venha e siga-me. Aqueles 2 jovens, eles já tinham sido rejeitados, eles já estavam aprendendo o ofício da família. Por isso que quando Jesus chega para convidar um discípulo e fala: vem e siga-me, qualquer pessoa, em qualquer posição que tivesse, largaria tudo para seguir Jesus. Vocês estão entendendo agora o porquê que eles largaram tudo e foram seguir Jesus? Primeiro ponto. Então Jesus, o primeiro ponto aqui, ele dá um reajuste no propósito de vida daquele jovem.
E com certeza Ele faz isso na vida da gente também. Não sei quantos de vocês aqui tiveram o seu propósito de vida reajustado por Jesus. Não é? Eu também, imaginar que eu ser pastor, nem na minha maior loucura de droga, só Deus mesmo para fazer um negócio desse, você não tem noção. Segundo ponto aí, somente o relacionamento com Jesus, Ele pode te restaurar ao gerar transformação em você. Marcos 3,17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Como que você imagina que era o temperamento desses dois jovens para Jesus os chamar de filhos do trovão? Eram pessoas dóceis, calmas? Não, né? Para Jesus os chamar de filhos do trovão, existe uma coisa que a gente precisa entender. Lá no testemunho a gente fala que às vezes as pessoas elas não procuram ajuda porque elas têm o que a gente chama de síndrome de Gabriela, que é: eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, você é sempre assim. Ela não entende que pode ser mudado, pode ser transformado. E a gente muitas vezes usa de um processo que a gente chama de insanidade para tentar mudar essas pessoas. Todos nós já passamos por isso. O que é insanidade? É você fazer repetidas vezes a mesma coisa esperando um resultado diferente. Enquanto a gente faz a mesma coisa, só tem o mesmo resultado. Quer ver um processo de insanidade que todos nós já fizemos? Quem aqui já tentou mudar alguém? Levanta a mão, gente, todo mundo tentou. Quem conseguiu? A gente não convence nem a gente mesmo. Se nós nos convencêssemos, a gente não pecava mais. Agora eu vou passar para você o segredo da oração que Deus responde instantaneamente. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Pai, em nome de Jesus, me muda. Começou. Você não pode mudar ninguém, nem convencer ninguém a mudar, mas você pode permitir Deus te mudar. E a mudança que Deus gerar na sua vida, a mudança que Deus gerar na sua vida vai gerar mudança em todos os seus. Pronto, primeira mudança já, viu? Rapidinho. Terceiro ponto, gente, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar ou transformar a sua impulsividade e a sua percepção das coisas. Olha isso, Lucas 9, 49, 54. Disse João, quem? Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Mas ao aproximar-se o tempo que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano e ao lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele iria para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Vai fazer 11 anos que eu tento fazer um grupo lá no 30 Semanas, mas o pastor Carlito não deixa. É o grupo do Sem Noção. Eu tinha até a líder pronta já, gente. Graças a Deus a irmã não serve com a gente mais, está abençoando outro ministério. Essa irmã chega para mim há quase 11 anos atrás, e eu interpretava o Barrabás no nosso alto de Páscoa. Então, barbudo, cabeludo. Depois, se você procurar na minha rede social, você vai ver foto lá do Barrabás.
E ela olhou para mim e falou: nossa, Cláudio, quantos anos você tem? Eu falei: 33, na época eu tinha 33, dia 30 de março, agora eu faço 44. Ela olhou assim para mim e falou: nossa, como que a droga acaba com a pessoa, né? Acho que ela e João davam líder bom do grupo do sem noção, né? Eu tento dar um migué no pastor Carlito. Eu falo: pai, e se a gente fizer assim, ó, grupo de pessoas precipitadas? Dele: como assim? Eu sem noção. Não dá. Ele fala que é muito ofensivo. Quarto, somente um relacionamento com Jesus pode te restaurar ao transformar suas escolhas e decisões, gente. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se e disseram: mestre, queremos que faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E ele respondeu: permite que na sua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que serei batizado? Podemos, responderam ele. E Jesus lhes disse: vocês beberão do cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado, mas o assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esse lugar pertence àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Marcos 10, 35, 41. Gente, fora do reino de Deus, fora da igreja, eu trabalhei no mundo secular, trabalhei em empresas, trabalhei em multinacionais. Quem aqui trabalha fora, trabalha numa empresa ou trabalha prestando serviço para alguém? Dá um sinal aí. E trabalhando, prestando serviço para alguém, para alguma empresa, o que a gente normalmente faz? O que é o normal? Você trabalha, você se esforça, você faz o seu melhor, mas você também desenvolve algumas técnicas que aperfeiçoam o seu trabalho para aumentar a sua produtividade. E você desenvolve algumas técnicas que são só suas, que levam você a ter um alto rendimento. Porque quando chegar o momento que a empresa passar por alguma adversidade e precisar ter um corte, eles vão olhar lá no teu nome e vai dizer: não, esse aqui não, esse aqui é indispensável para a empresa. Faz sentido? No reino de Deus é o contrário. Quando a gente trabalha, quando a gente serve na igreja, a gente trabalha para empoderar os nossos discípulos, transmitir tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente sabe, para que eles sejam capacitados a irem além do que a gente foi. Você está entendendo? Por isso que Jesus fez. Jesus fez tudo, Ele se doou por completo. Ele ensinou tudo, Ele transmitiu tudo, para que os discípulos, homens imperfeitos, inadequados, homens que são improváveis, e o Evangelho chegou até mim, chegou até você. Então, se você serve na igreja, tenha isso em mente. Não só faça o seu melhor, faça o seu com excelência. O pastor ele diz que a excelência ela honra os céus e abençoa as pessoas. Mas faça o seu melhor e também multiplique aquilo que você faz. Faça discípulos. Entendeu? Transmita para as pessoas tudo aquilo que você tem. Você vê, olha os dons espirituais que a gente recebe. O único dom espiritual que você usa em benefício próprio é o dom de línguas. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Todos os outros dons são para servir ao próximo. Acho que Deus está dizendo alguma coisa com isso, né? Está entendendo?
E você, por exemplo, eu falei isso ontem, pessoal, vou compartilhar de novo. Nós que estamos aqui à linha de frente, eu que estou pregando, o pessoal que está ministrando louvor, a nossa recompensa ela é instantânea, porque a glória é somente a de Deus, mas a honra Deus compartilha comigo. Eu estou sendo honrado por vocês agora. Vocês estão em silêncio me ouvindo, prestando atenção no que eu estou falando. Eu estou sendo honrado agora, instantaneamente. Minha recompensa já está sendo aqui, ó, entregue. Mas aquele que serve em secreto, sabe os ministérios de bastidor? Os irmãos estavam lá no estacionamento, os irmãos da recepção, tem um pessoal na técnica, tem irmãos agora cuidando das crianças. Não sei, alguém que serve nesses ministérios que não estão aparentes. O Pai que vê o secreto os recompensará. Então tenha alegria em servir, aonde quer que você esteja. Sirva, faça o seu melhor, faça com gratidão. O Rick Warren ele vai dizer isso, que o amor ele sempre acha uma saída, o egoísmo sempre acha uma desculpa. Quinto, somente um relacionamento com Jesus pode te restaurar, te levar ao arrependimento e ao perdão. Depois de 3 anos convivendo com Jesus, vivendo com Jesus todos os dias, sendo ensinado, sendo capacitado por Jesus, sendo empoderado por Jesus, agora não mais o discípulo, agora sim o apóstolo. 1 João 1, 8 e 10. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A gente teve mais uma percepção que somou a ilustração que a gente faz do Ministério 30 Semanas. O que é o Ministério 30 Semanas? O Ministério 30 Semanas é um ministério que vai lidar com a cura da sua alma, vai lidar com as suas emoções. Então ele vai disponibilizar de grupos para ajudar você a tratar problemas emocionais. Eu gosto de usar uma ilustração, para descrever a função da ferramenta 30 Semanas. Porque como costumo dizer, o 30 Semanas ele é uma ferramenta, ele não muda a vida de ninguém. Quem muda, quem restaura, quem transforma, quem cura é Jesus Cristo de Nazaré. Só que é uma ferramenta na mão de um especialista que é Jesus. Então você imagina que eu sou uma árvore, e ali nos meus pés estão as raízes. E nós acreditamos que a raiz de todo o problema emocional se dá por conta da orfandade de Deus. Eu não saber, eu não viver, ou não desfrutar de uma vida como um filho amado de Deus. Você, mulher, é uma filha amada de Deus. Por quê? Por que isso acontece? Em algum momento na nossa história foram introduzidos ali próximo às raízes o que nós chamamos de bloqueadores ou barreiras. E o que são esses bloqueadores ou barreiras? Abusos, traumas, as nossas escolhas erradas de outras pessoas que recaiu sobre a nossa vida. Tudo isso formam os bloqueadores que impedem a paternidade de Deus de fluir. Por conta disso, o sentimento que eu tenho no tronco é um sentimento que nós chamamos de rejeição. E quando eu passo por esse sentimento de rejeição, eu vou buscar de forma consciente ou inconsciente por uma válvula de escape ou compensação, que são os galhos. Aí cada um de nós tem um ou mais galhos de compensação ou válvula de escape. São eles: a ira, a dependência química, a sexualidade, a baixa autoestima, a ansiedade. São inúmeros. Luto, pânico, medo, depressão. Qual que é a função da ferramenta? A gente percebeu também que o solo está contaminado, porque o solo é esse mundo. Então enquanto eu estiver nesse mundo, eu estou num solo contaminado. Então essa árvore ela precisa ser arrancada e enxertada no céu. De que maneira? Ou através da minha conversão, eu que ainda não tenho um relacionamento com Jesus, e quem já é convertido, através do seu relacionamento com Jesus. Essa árvore ela é enxertada no céu.
através do seu relacionamento com Jesus, o Espírito Santo ele vai te levar a identificar os bloqueadores e através do poder de Jesus remover os bloqueadores da sua vida. Aí a paternidade de Deus vai fluir. Ao invés de rejeição, você vai ter a aceitação como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus. Você não vai dizer, você vai se sentir. E o que vai fluir nos galhos é o que nós temos em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Deu para entender a função da ferramenta? Te ajudar a identificar e remover esses bloqueadores da sua vida. Agora tem coisas que a gente pensa que foi Deus que permitiu e que a gente tem que ser daquela forma. Eu vou usar minha vida para você entender. Eu desenvolvi desde a minha infância um mecanismo de defesa que foi a frieza. E para eu sobreviver no ambiente que eu estava, eu tive que me condicionar a me tornar uma pessoa extremamente fria. Na minha vida adulta eu consegui. Minha esposa jogava para mim e falava: nossa, amor, como você é frio. Eu falava para ela: não, foi Deus que me fez assim. É necessário ver pessoas como eu. Porque, por exemplo, se acontece um acidente, quando todo mundo está desesperado, sem saber o que fazer, eu estou calmo. Eu consigo agir racionalmente, prestar um socorro adequado. Conversa para boi dormir, isso não é o que eu sou. Isso é o que eu me tornei, pelas minhas escolhas e circunstâncias. Mas lembra, tem o eu, que eu posso me tornar nas mãos de Deus. Eu era aquela pessoa dura, sabe? Homem não chora. Meu irmão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, os 3 primeiros meses da minha conversão, eu só chorei. Tudo que eu nunca tinha chorado na minha vida, eu chorei. Sabe aquele choro da alma? Eu urrava. Eu falava: Deus, como você consegue me amar? Eu fiz isso, me perdoa. Porque diferente de Satanás, que põe o dedo na sua cara e te acusa do seu pecado, o Espírito Santo não, ele lembra você do pecado, mas ele coloca no seu coração o arrependimento. Satanás, ele conhece o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado. Jesus conhece o seu pecado, mas ele te chama de filho amado, te chama de filha amada. Esse é o nosso Deus. Ninguém te ama mais do que Ele. E só Ele pode gerar essa transformação, gerar esse arrependimento no nosso coração. Em sexto, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar a sua real paternidade, que eu acabei de falar. 1 João 3,1: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Primeira coisa que você aprende é isso: eu não sou meu pecado, eu não sou um viciado, eu não sou um drogado, eu não sou um compulsivo, eu não sou um irado, eu sou um filho amado de Deus. E se eu escolho estar num ambiente como esse, buscando a ajuda de Deus, eu já posso me declarar um vencedor, porque a vitória na minha vida e na sua é só questão de tempo. Tempo para o processo de Deus acontecer. Efésios 5:1-2: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou como um sacrifício de aroma agradável a Deus. Primeira coisa que eu aprendo ao chegar: eu não sou meu pecado, eu sou um filho amado de Deus. E sétimo e último, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar o amor de Deus em você e através de você. 1 João 4, 7-11: amados, não parece nem a mesma pessoa, né? Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que assim Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Você conseguiu ver o nível de transformação na vida de João? De um cara que queria descer fogo do céu para matar os outros, a ser conhecido como o discípulo do amor, o apóstolo do amor, e tantas outras histórias de transformação. Lê lá, gente,
É só ler, está lá. Quantas histórias. Moisés, tinha um cara mais irado que Moisés. O cara conseguia matar um soldado com as mãos. Gente, eu faço arte marcial desde criança, eu tenho 1,80 m, 110 quilos. Você matar uma pessoa com a mão não é fácil. Ainda mais você matar um soldado, um cara que é treinado para a guerra. E Moisés matou o cara com a mão. Depois do processo de Deus na vida dele, a palavra de Deus diz que Moisés é conhecido como o homem mais paciente da terra. Agora, se Deus pode gerar essa transformação na vida de Moisés, na vida de tantos outros heróis da fé, na vida de João, na minha vida, na sua vida também, Ele pode. A única coisa que você precisa é do relacionamento com Ele, porque é através desse relacionamento que Ele vai transformar a sua história. Então eu gostaria de orar com você, gostaria que você por um instante baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu não posso encerrar essa mensagem sem dar a você que talvez ainda não tenha iniciado o seu relacionamento, a oportunidade de iniciar o seu relacionamento agora com Jesus. E eu vou fazer uma oração bem simples, você pode me acompanhar em voz baixa ou em pensamento. Ore comigo assim: obrigado, Jesus, porque eu ouvi a sua voz e a sua voz veio de encontro ao meu coração. Eu entendo que sou pecador e eu quero nesse momento, arrependido dos meus pecados, te pedir perdão. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para pagar pelos meus pecados, mas também creio que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Então o Senhor hoje vivo está. Então eu peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo para habitar no meu coração, para me guiar, para me direcionar. Escreve meu nome no livro da vida, porque hoje eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. E hoje, nesse dia, eu quero entregar minha vida a Ti, para desfrutarmos desse relacionamento crescente e eterno. Em Teu nome, Jesus. Ainda com a cabeça baixa, ainda com os olhos fechados. Se você está aqui nessa noite, você fez essa oração de coração, e é o desejo do seu coração iniciar o seu relacionamento com Jesus hoje, eu queria que você me desse um sinal, onde você está, levantasse uma das suas mãos, eu quero te abençoar. Tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez e que hoje inicia o seu relacionamento com Jesus? Levante sua mão até que eu te veja. Tem alguém aqui essa noite? Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Levante sua mão até que eu te veja. Fique com a mão levantada até eu te ver. Eu quero te abençoar. Talvez você já tenha tido esse relacionamento com Jesus, mas alguma frustração com pessoas ou até mesmo com a igreja te fez se afastar dos caminhos do Senhor, mas você já percebeu que sem Jesus não dá. É impossível viver sem Ele. Então a sua decisão nessa noite é de se reconciliar com Jesus, de se reconciliar com a igreja. Se você está nessa condição e quer voltar para a casa do Pai hoje, levante sua mão também em nome de Jesus. Tem alguém aqui essa noite que está se reconciliando? Deus abençoe, Senhora, em nome de Jesus. Mais alguém? Levante sua mão até que eu te veja. Eu quero te abençoar. Eu não posso me estender muito nesse apelo, mas eu não queria que você saísse daqui sem essa certeza no seu coração. Você também que está nos acompanhando em casa, que está assistindo essa transmissão, se você tomou essa decisão, converse aí no chat, através do YouTube. A equipe vai estar aí para te dar a orientação do que você fazer, de como você entrar em contato. A igreja quer entrar em contato com você. Queremos te abençoar também. Paizinho, te louvamos. Eu te louvo porque o Senhor gera essa transformação e tem gerado essa transformação em todos os filhos e filhas amados do Senhor aqui, Pai. Eu te louvo pela vida de cada família aqui representada. Peço que o Senhor derrame das tuas bênçãos, da tua proteção sobre cada família aqui representada, Pai. Te louvo pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra com eles, Pai. Te louvo pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite, nessa família espiritual, nessa igreja, com pastores, com líderes tão abençoados, Pai. Eu quero te louvar, Paizinho, pela vida de cada um aqui.
E quero te agradecer por estar junto aqui, por ser parte dessa família. Porque um dia seremos uma só família, a sua família. Um dia todos estaremos juntos, te louvando, te adorando no céu, Pai. E eu peço, Pai, se alguém aqui que tem clamado ao Senhor, que tem buscado no Senhor essa transformação, seja por algum familiar, por algum parente, por algum amigo, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa usar dessas vidas para alcançar essas pessoas também. Que a Igreja Safe aqui possa ser um farol para essa cidade, Pai. Que as pessoas possam chegar aqui, se encontrar, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ter sua vida transformada e um dia estar aqui, Pai, testemunhando desse agir sobrenatural do Senhor. Obrigado pelo carinho, pela honra, pelo qual os pastores me trataram aqui, Pai. Como o pastor disse, eu me senti em casa, porque essa é, Pai, a nossa casa, essa é a sua casa. E te louvamos, Pai, por tudo isso, no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus, gente.